Olá pessoal, vou estar aqui explicando a nossa última revisão de português antes da prova. Aqui a primeira questão vem pedindo para colocar verdadeiro ou falso para essas afirmações. Então ali, ó, vocês vão ler as frases, elas estão falando sobre linguagem verbal, não verbal e mista e ver se elas são verdadeiras ou falsas, ok? A linguagem verbal é aquela que se utiliza a palavra na transmissão de uma mensagem. Depois, as histórias em quadrinhos geralmente apresentam linguagem verbal e não verbal. As placas de trânsito se utilizam de linguagem não verbal. Linguagem verbal é aquela que transmite mensagens através de palavras e gestos. E os gestos, os símbolos, desenhos e placas são exemplos de linguagem não verbal. Na segunda questão, arrume os grupos GU, QU, XC e SC nos lugares corretos. Ali nós temos 8 palavras e temos as divisões dos encontros consonantais e dos dígrafos. Lembrando, dígrafos são 2 palavras com som de uma, ok? Se você tem essas 2 palavras, no caso do GU, QU, XC e SC, na qual você ouve perfeitamente essas 2 letras, nós temos um encontro consonantal. Se dessas 2 letras sair apenas um som, nós temos dígrafo. Então, as palavras são excelência, guia, querer, acender, exclamação, escolha, aquoso e água. E aí vocês vão dividir quais são os encontros consonantais e quais são os dígrafos. Na terceira questão, vem dizendo classifique cada encontro destacado abaixo como encontro consonantal separável, encontro consonantal inseparável, dígrafo consonantal separável e dígrafo consonantal inseparável. A primeira coisa que vocês têm que fazer para identificar nessas 4 palavras o que está marcadinho é se aquilo é um encontro consonantal ou um dígrafo, tá? Então, identificou qual é o encontro, qual é o dígrafo? Anota. Depois vocês vão ver se na separação de sílabas aquele parzinho de letras fica na mesma sílaba ou em sílabas separadas, tá? Então, primeiro identifique se são dígrafos ou encontros consonantais, para depois você verificar se eles são separáveis ou inseparáveis. Se eles ficarem na mesma sílaba, eles são inseparáveis. Se eles ficarem em sílabas diferentes, eles são separáveis. Então, ali eu tenho Atlântico, excessivamente, chuveirada e objetivo. Na próxima questão, está dizendo assim, observe as 2 cenas. Cena 1, na sala do diretor. Com licença, senhor Osvaldo, a professora pediu-me que lhe entregasse as provas. Obrigado, Ricardo, deixe-me ver. E na cena 2, na rua com os amigos. E aí, Rico, tudo beleza? E aí, mano? E aí, galera, na boa? E tá pedindo para vocês identificarem na letra A qual cena está escrita em linguagem informal e na letra B na linguagem formal. Então vocês vão responder cena 1 ou cena 2 para cada opção, sendo que uma cena ela vai ser totalmente formal e a outra totalmente informal. Na quinta questão, escreva F para linguagem formal e I para linguagem informal. Então, ali eu tenho na letra A, Paiê, me dá uma graninha. Na letra B, prezados senhores. Letra C, venha ao cinema conosco. Na letra D, você quer sair com a gente? E na letra E, eu estava fazendo essa carta pro C. Na sexta questão, transforme as frases abaixo, colocando-as na linguagem formal. Automaticamente eu estou dizendo que elas estão na informal e vocês vão transformá-la em linguagem formal. Então eu tenho, tô com fome, estava telefonando para você e ele falou isso para você. Sétima questão. Aqui, sentido real e sentido próprio é a mesma coisa, tá? Então, vocês vão associar 1 para sentido real e 2 para sentido figurado. Ali eu tenho túmulo, local onde se enterram os mortos, e o outro, túmulo, pessoa que guarda segredo que jamais revela. Agora, aqui na 8ª questão, vocês vão colocar 1 para sentido próprio e 2 para sentido figurado.
Aqui eu fiz uma correção, tá? Porque eu retirei de um texto e tava cauda escrito errada, tá bom? Então eu tenho ali, ó, não seja escravo da moda. Quebre um galho nessa atividade. O escravo fugiu. Os cometas têm uma cauda luminosa. Tive uma ideia luminosa. O meu pai é meu espelho. Quebrei o espelho do banheiro. Essa menina tem um coração de ouro. Então vocês têm que observar as palavras e ver se elas estão sendo usadas no sentido próprio mesmo que a palavra significa, ou sentido figurado. Por exemplo, ali, ó, não seja escravo da moda. Você acha mesmo que essa frase está se referindo à escravidão? Não, ali eu tenho um sentido figurado, tá? Querendo dizer que você não deve ceder a moda no sentido de que você só vai usar aquilo que está na moda. Isso é ser escravo da moda. Ó, quebre um galho nessa atividade. Você acha mesmo que alguém vai pegar um galho e vai partir? Não, ali também é sentido figurado. Então agora é com vocês, um beijo e até a próxima.